Levante seu rosto, me dê de presente a sua atenção. Eu prometo que serei muito objetivo, mas fiel àquilo que o Espírito de Deus impartiu ao meu espírito para compartilhar com esta linda juventude que está reunida na noite desta quinta-feira, para celebrar a Deus a sua gratidão por mais um ano deste ministério tão pujante. Uma festa que está dominada pela presença do Espírito Santo, e desde o momento em que entrei nos corredores dessa igreja, senti a graça de Deus neste ambiente. Uma festa que está sendo conduzida pelos céus e que por isso está debaixo de uma proposta profética, uma proposta que está sintetizada no tema que vocês estabeleceram para esses dias de congresso. Até porque este tema não veio apenas para ocupar a programação litúrgica do evento, mais do que isso veio como uma resposta de Deus para esta igreja. Vocês estão há 4 dias, ou passarão 4 dias aqui, clamando a Deus, dizendo: vem o teu reino. Enquanto eu orava pedindo a Deus uma palavra, o Espírito de Deus ministrou este texto ao meu espírito, para caminhar conosco nesta noite de quinta-feira. Em uma rápida reflexão, eu peço a ajuda deste mesmo Espírito que nos direcionou para aqui estarmos, porque mais do que clamar a Deus para que o reino venha, nós hoje vamos ser confrontados pela sua palavra, e entenderemos que mais do que pedir o reino, Deus está nos dando uma autoridade extraordinária para lutarmos para preservar o reino entre nós. Olhe para alguém que está do seu lado, para que ele não esqueça, e diga para ele: você é um guerreiro do reino. Tem alguém que acredita nessa palavra? Você pode estar do lado de um jovem que para você até hoje é apenas mais um jovem. Você pode estar do lado de uma moça que até hoje não demonstrou os seus maiores talentos, e talvez o ambiente ainda não lhe proporcionou isso, ou mais do que isso, as suas características como timidez, vergonha, ainda escondem talentos que Deus plantou em você. Mas você está sentado do lado de alguém que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus pensou para guerrear por este reino que nos foi entregue. E é com esta convicção que nós caminharemos nesta noite de festa, porque mais do que sermos guerreiros do reino, nós estamos reunidos com o nosso comandante geral, que nos encontrou para conosco falar. E eu preciso saber aonde estão aqueles que querem ouvir a voz de Deus nesta noite. Pois bem, o texto que acabamos de ler é mais uma das experiências que Israel protagoniza neste cenário, ou neste período tão complexo da sua existência enquanto povo, enquanto nação escolhida. A história de Israel é sem dúvidas uma das histórias mais fascinantes dos povos na terra, até porque é o povo que Deus escolhe para carregar o seu nome, e por Deus escolher, quem conduz a sua história e a construção dessa identidade é o próprio Criador. Contudo, não obstante o desejo de Deus em construir, apresentar os seus propósitos, os seus desígnios, ou definir o seu destino, é óbvio que Deus não rompe com o privilégio que Ele entrega à humanidade de escolher as suas próprias decisões. Deus não obstrui a liberdade pelo arbítrio voluntário e livre. Antes, todas as suas alianças e suas promessas estão subordinadas a vínculos de reciprocidade. É como se Deus aparecesse para alguém, como apareceu para você, apareceu para Abraão, para Isaac, para Jacó e para todos quantos Ele resolve se revelar, iniciando a conversa, apresentando um destino extraordinário. Até porque a iniciativa de revelação sempre será divina, sempre será de Deus. E ao se apresentar como se apresenta para a história deste povo, Deus se apresenta com promessas absurdas. Até porque cai para nós, se tem alguém que é especialista em compartilhar promessas absurdas, é o Deus que nós servimos.
promessas que transcendem toda a lógica, toda a capacidade de percepção humana, toda a racionalidade, todo o cognitivo humano não consegue digerir as promessas que Deus faz, mas Deus tem poder para realizá-las. É Deus quem se apresenta, como por exemplo, ao se apresentar a Abraão para dizer: eu irei te abençoar, você será pai de multidões, em ti serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que vierem contra ti virão contra mim, aqueles que se levantarem para te abençoar, eu, Senhor, abençoarei, mas aqueles que te amaldiçoarem, eu, o Senhor, também amaldiçoarei. Aonde você pisar será teu por direito, você será cabeça e não cauda, emprestará e não tomará emprestado, eu serei o teu Deus, você será o meu povo, eu serei escudo para te proteger e espada para guerrear por ti. Quem vier contra ti, virá contra mim, o Senhor dos exércitos. Quem é que não quer entrar em uma sociedade como esta, cujo proponente desta aliança não é alguém que falha? Na verdade, quem propõe esta aliança é alguém que não erra, que não falha. É Isaías quem vaticina no capítulo de número 64 sobre o poder deste Deus, e ele diz: não ouvistes que o Eterno não se cansa e nem se fadiga? Ele continua dizendo, e ele anuncia com tanta propriedade: porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus igual a este, que trabalha incansavelmente. Eu estou sentindo a presença dele nesta casa. Chacoalha a mão desse jovem e diz: a sociedade é com Deus, a proposta é feita por ele. Aleluia. É Deus quem anuncia, e tudo que ele anuncia vai além daquilo que nós poderíamos conquistar. Ninguém na terra poderia tomar posse, se apropriar pelo mérito de seu braço, pela capacidade de suas articulações, aquilo que Deus propõe. Contudo, por mais que os desejos de Deus são voltados ao sucesso daqueles que Ele chama, até porque o maior interessado em ver você bem sucedido é Deus. Ele colocou o nome dele nesta aliança, Ele colocou o nome dele nesta sociedade, e essa sociedade precisa dar certo, não apenas porque Ele te ama, mas por amor ao nome dele que está associado a você. Contudo, por mais que o desejo de Deus seja fazer com qualquer pessoa que nesta aliança esteja, triunfe e alcance as promessas absurdas, não apenas como potências, não apenas como idealizações, mas como realidade, Deus é o maior interessado. Contudo, existem coisas nesta aliança que Deus nunca vai fazer. E o que Deus nunca fará, pastor? Aquilo que Deus pediu para a gente fazer. Apesar de sabermos que nada é impossível para Deus, até porque operando Ele, quem impedirá? Na aliança que Ele estabelece, seja com Noé, Abraão, Isaque, Jacó, com Moisés, ou com Davi, ou até mesmo a aliança com a Palestina, todas as alianças veterotestamentárias estão apresentadas com iniciativas de Deus em abençoar, surpreender, mover. Contudo, todas elas estão entrelaçadas com votos de reciprocidade. Deus se apresenta e diz: eu farei, eu irei realizar. A minha parte é essa, e ela é a mais difícil, mas para mim, com muita tranquilidade, irei realizar. Todavia, eu preciso que você faça isso. Se tem algo que Deus nunca vai fazer, é aquilo que Ele pediu para a gente fazer. Deus poderia muito bem chegar para Noé e dizer: Noé, construir uma arca, entra e seja salvo. Mas Deus diz: eu vou te salvar. A salvação é mais difícil, construir a arca é mais fácil.
então fica você com a arca e eu fico com a salvação. Deus poderia chegar para a família de Lázaro e dizer assim: eu vou tirar a pedra e tirar Lázaro de lá, mas tirar Lázaro é mais difícil, deixa tirar Lázaro comigo, a pedra é com vocês, removam, porque o resto quem vai fazer sou eu. Por que, pastor? Porque seria muito fácil Deus tudo realizar, e para ele não teria nenhum problema. Contudo, todas as vezes que ele propõe uma aliança, ele desperta em nós a oportunidade de decidirmos o que quisermos da nossa vida. Até porque, por mais que correntes filosóficas contemporâneas tentem dizer que nós somos frutos do ambiente em que somos gerados, somos consequência do meio que nos rodeia, ou somos herdeiros, 50% de um lado, 50% do outro, de tudo aquilo que seremos no futuro. Isto pode ter uma parcela, uma porcentagem de verdade, contudo, isso não é predominante, porque o que nós somos é o que decidimos ser. O poder de decisão não está na mão de quem está do nosso lado, o poder de decisão é nosso. Quem escolhe o que viveremos não são os outros, quem escolhe o que viveremos somos nós mesmos. Até porque às vezes eu ouço alguém dizendo: pastor, mas fulano decidiu por mim. Fulano decidiu por você, porque a tua liberdade de escolher você entregou para ele, mas a escolha de entregar foi tua. Até para viver os projetos de Deus, quem tem que decidir é você. Até para viver os sonhos de Deus, a decisão é nossa. Deus não criou máquinas, Deus não criou robôs. Deus, ao criar-nos, nos deu 3 características que partem da sua natureza divina: poder de escolha, raciocínio, domínio, intelecto, liberdade de analisar. Ele entrega isso para nós e diz: com tudo isso vocês vão ter o livre-arbítrio. A decisão em cumprir e viver as minhas promessas vai depender única e exclusivamente de vocês caminharem nos meus caminhos. Quando Deus propõe isso para Israel, Deus está dizendo: ninguém vai parar vocês, ninguém vai conseguir barrar a marcha de vocês, ninguém vai neutralizar o crescimento de vocês, se vocês estiverem nas minhas palavras e as minhas palavras estiverem em vocês. Tudo o que vocês fizerem vai dar certo. Pastor, quem fala isso é Jesus, mas o que Jesus faz é traduzir aquilo que Deus disse para Moisés no livro de Deuteronômio, dizendo: eis que ponho diante de vós bênçãos e maldições. É vocês quem vão escolher. Se vocês ouvirem os meus mandamentos, obedecerem os meus estatutos, cumprirem a minha palavra, a minha bênção vai correr atrás de vocês. Ninguém vai parar a marcha de vocês. É esta a promessa do Senhor para nós. Eu preciso saber se tem alguém que acredita nessa palavra. Se tem alguém que crê, levante uma de suas mãos aos céus e por alguns segundos celebre uma palavra de gratidão, porque Ele prometeu. Já estou sentindo a graça dele nesta casa. Todavia, é Ele quem diz: se não quiser, não tem problema, a escolha é tua. A história de Israel sintetiza em vários momentos deste cenário a manifestação clara de quem ora decide obedecer, ora decide desobedecer. E todas as vezes em que Israel decide cumprir os propósitos de Deus, o Deus de Israel demonstra o braço da sua glória para tudo e para todos. Quando Israel está debaixo da sua vontade, Deus se revela do seu trono para mostrar que Faraó, por mais poderoso que seja, nunca foi e nunca será mais poderoso que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
É Ele quem revela quando Israel está debaixo do seu propósito, que não existem ambientes desfavoráveis que o Senhor não torne favorável, até porque Ele é especialista em criar banquetes no meio do deserto. Alguém está dizendo, estão agora durante a peregrinação, estão há anos lá, irão morrer, e Deus está dizendo, vão não, porque quem está conduzindo eles sou eu. No deserto, se preciso for, eu coloco o banquete, mas o meu povo não morre, o meu povo não padece, porque comigo eles não terão falta de nada, até porque o meu nome é Eu Sou o que sou. Em outras palavras, o que precisar que eu seja, eu serei. Se cura, eu sou Rafá para curar. Se providência, eu sou Jiré para providenciar. Se justiça, eu sou te dizer que não para fazer por vocês, mas aquilo que vocês precisarem, em minhas mãos eu carrego. Eu estou sentindo graça para profetizar. Eu preciso saber se tem alguém que acredita em palavra profética. Só quem crê, levante uma de suas mãos aos céus. Eu preciso profetizar para quem tem glória para entregar. Por quê, pastor? Porque tem gente que entrou aqui na noite desta quinta-feira debaixo de cenários de crise, de circunstâncias difíceis, de ambientes complexos, e Satanás tem tentado colocar na tua mente a dúvida, o medo, a preocupação. Será que vai dar certo? Só que hoje Deus desce na cidade de Guaratuba, pega esta mão que você levantou com força, olha dentro dos teus olhos e te diz, descansa, porque não importa o ambiente, o que importa é quem está contigo, e eu, o Senhor, estou do teu lado. Se tem alguém que crê, não deixe esta igreja em silêncio por um minuto. Quem tem glória, agora é a hora. Quem tem aleluia, agora é a hora. Eu vou deixar você adorar, depois eu vou continuar. Estou sentindo a graça dele nessa casa. Eu preciso continuar, mas eu não posso. Pastor Simão Bilek, sem antes liberar uma palavra para alguém que entrou aqui de posse de promessas extraordinárias e está dizendo, Senhor, mas a realidade é oposta. A promessa é absurda, mas o cenário é paradoxal. O Senhor disse que iria soprar o meu nome, mas ninguém me conhece. O Senhor disse que ia me prosperar, mas eu não passo de uma realidade crítica financeira. O Senhor disse que iria me honrar, mas nem em casa sou honrado. Deus está dizendo para alguém, eu quando te escolhi sabia da tua realidade, e ela nunca foi um problema para mim, até porque eu sou especialista em tirar da cisterna e colocar no trono, em tirar de trás das malhadas e colocar sobre o reinado. Eu, o Senhor, não dependo de cenários favoráveis. A minha palavra cria, a minha palavra transforma, a minha palavra modifica, a minha palavra altera. Eu sinto graça para dizer para alguém, se prepare, Deus está mudando a realidade por causa de uma palavra. Se tem alguém comigo que acredita, isso aqui é para quem crê, isso aqui é para quem é espiritual. Só quem é espiritual, depois eu continuo a pregar, porque enquanto você adora, Deus começa a renovar as forças de alguém aqui. Agora eu vou deixar você adorar. Sempre foi de Israel.
livro de Juízes, a gente encontra esta transição de postura por pelo menos 12 vezes. Há um ciclo que se torna um vetor, uma diretriz, um roteiro para toda a trama do livro de Juízes. E este ciclo começa com arrependimento, intervenção, esquecimento e juízo. São várias as vezes que Israel se encontra em um cenário de opressão, se arrepende. Deus, que não resiste um coração quebrantado. Eu já vi Deus resistir oferta. Eu já vi Deus resistir o coração de ofertante. Eu já vi Deus resistir pedido. Mas a Bíblia diz que um coração quebrantado Ele não despreza. Israel clama, o clamor sobe como cheiro suave ao trono da graça, e Deus diz: vou ter que me levantar. Por quê, pastor? Porque se tem algo que prende Deus, eu vou repetir isso porque isso aqui talvez seja muito forte para alguém. Se tem algo que prende Deus, é a sua palavra. A partir do momento que Ele libera, Ele está preso àquilo que Ele liberou, porque Ele não mente, nem se arrepende. É por isso que às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo assim: Deus tem compromisso com a palavra do profeta. Mentira. Deus não tem compromisso com a palavra do profeta, Deus tem compromisso com a palavra dele. E se a palavra dele estiver na boca do profeta, ele diz: farei, porque a palavra é minha. Eu abro um parênteses, já fecho, pastor Nesias. Quando eu chego ao livro de Reis e vejo Elias chegando para Acabe, pastor Robson, Elias chega para Acabe e diz: não vai chover. Segundo a minha palavra, a sensação que a gente tem é que Elias está dizendo e Deus está assinando embaixo. E quantas foram as vezes que eu ouvi gente pregar, e é até bonito pregar isso: Deus assina embaixo, pode profetizar. Talvez já tenha até feito isso, e se fiz, peço perdão, mas não me lembro. Contudo, a sensação de que Deus está assinando a palavra de Elias se perde quando você descobre que o que Elias fala não vem de Elias, o que Elias fala vem de Deus. Quem foi que disse que não choveria se o povo abandonasse a verdadeira adoração? Não foi Elias, foi Deus. Quem foi que disse que fecharia os céus se o povo se esquecesse da devoção única e exclusiva aos céus? Foi Deus. Foi Deus que disse: se vocês abandonarem os meus caminhos, se esquecerem dos meus estatutos, eu, o Senhor, fecharei os céus, enviarei a peste, a praga, o gafanhoto, eu, o Senhor, os destruirei. A consciência de Elias é extraordinária, porque antes de Elias falar, Elias ora, e como ora, a palavra queima no coração. Ele descobre: se Deus falou que vai fazer, é a palavra dele que eu vou liberar. Quando ele diz segundo a palavra, ele está dizendo a palavra que está na minha boca, mas foi Deus quem disse. É como se ele dissesse: Senhor, eu não tenho nada a ver com isso. Se o Senhor falou, é o Senhor quem se responsabiliza. E Deus disse: pode ficar tranquilo, que o que eu falo, eu velo para cumprir. Estou sentindo graça de Deus aqui. Eu preciso continuar, mas o Espírito de Deus está me dizendo que é uma noite de renovo para a alma de guerreiros, de servos e servas que entraram nesta noite. Promessas extraordinárias, e Deus está dizendo para você: descansa teu coração. Tua mente pode até ter sido do que você ouviu, mas eu não me esqueci do que falei, diz o Senhor. A tua mente pode até ter se esquecido do que você recebeu, mas o que eu liberei ao teu respeito vai acontecer, queira o diabo ou não, vai acontecer. Preso à sua palavra, e a sua palavra diz que pelo clamor de um necessitado e pela súplica de um oprimido,
eu, o Senhor, me levantarei. Eu vou repetir isso aqui porque isso aqui é extraordinário. Deus não precisa se levantar do seu trono por nada. Do seu trono está, do seu trono governa. Não tem adversário nenhum que ele vença. Com a necessidade de se levantar do seu trono, ele vence. Todas as vezes que a Bíblia apresenta Deus, a Bíblia mostra Deus no trono, porque do trono ele faz tudo o que precisa e o que quer. Micaías vê os céus abertos e Deus está no trono. Isaías vê os céus abertos, ele olha para cima, ele não enxerga o teto do templo, a atmosfera, estratosfera, ionosfera, ele vê os céus abertos, um alto e sublime trono, meu amigo Júnior, e Deus assentado nesse alto e sublime trono. Estevão vê os céus abertos, Jesus está de pé, à destra de Deus, que está no trono. João, preso em Pátimos, achando que seria o fim do seu ministério apostólico, de repente é tomado no Espírito, aparece em um lugar extraordinário e ele diz: e eu ouvi a voz que vinha do trono. Há quem diga que Satanás tentou ser semelhante a Deus. Nunca o diabo quis ser maior do que Deus, isso é óbvio, porque se tem algo que Satanás não é louco de pensar que pode desafiar a Deus. Existe um dualismo platônico que entra muitas vezes em nossas igrejas, que gera a sensação que Satanás é inimigo de Deus, que Deus é inimigo do diabo, no sentido de que os dois estão duelando 24 horas, como se o diabo precisasse estar guerreando com Deus. Isto não é uma verdade. Satanás nunca ousou e nunca vai ousar enfrentar a Deus. A Bíblia é clara em dizer que os demônios creem e estremecem. Satanás sabe que por uma palavra Deus o pode desbaratar, e inclusive já fez. Por isso os seus dias estão contados. Deus não resolveu ainda aquilo que irá resolver, mas aquilo que irá resolver já está determinado, porque o diabo sabe que os dias dele está contado, porque muito em breve o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente. E tem mais, para isso Deus teve o prazer de convidar alguém para participar. Quem é, pastor? Esse crente que está sentado do teu lado, que até hoje sofre, luta, batalha, e hoje está aqui para ouvir Deus dizendo: não para, porque daqui um pouquinho é debaixo desses pés, desses pés, desses pés. Só quem crê nesta palavra, levante as duas mãos aos céus, abre a boca para adorar. Só que o salmista vai dizer que a única coisa que tira Deus do trono é o clamor. É aqui que em Juízes vemos isso acontecendo. Israel se esquece, é julgada, não apenas como se Deus estivesse a punindo. Na verdade, Deus apenas tira o muro de proteção. Porque quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente está cercado pelo cuidado e pela provisão. Quando nós saímos da sua vontade, nós saímos do ambiente de cerca de Deus. Pastor, aonde é na Bíblia que o Senhor pode nos provar que Deus cerca? Quando Satanás se apresenta para conversar com Deus sobre Jó, a Bíblia diz que Satanás reconhece que Deus tinha cercado Jó. Se Satanás sabe que Deus havia cercado Jó, é como se Satanás estivesse dizendo: eu sei do que é a cerca, eu sei quem fez a cerca, e eu sei o que tem dentro da cerca. Se o Senhor
Senhor permitir, eu entro. Mas se o Senhor não permitir, esta cerca não pode ser ultrapassada. Quando Israel desobedecia, a cerca desaparecia. Os adversários, que só esperam uma oportunidade, percebiam, porque independente da força e da sabedoria dos israelitas, da habilidade, do poderio bélico deles, o que sempre guardou Israel foi o Deus de Israel. Chacoalhe a mão desse jovem que está do seu lado e diga para ele: não importa quão forte você seja, diga para ele: não importa quão brilhante seja a tua mente, o que vai te guardar não são as suas capacidades, mas é o Deus que te escolheu. Eu preciso saber se tem alguém que acredita nesta palavra. Por quê, pastor? Porque tem gente que confia, tem gente que se estriba na sua própria força. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque os carros e cavalos tropeçam, cavaleiros caem, mas o Senhor permanece para sempre. Eu preciso saber se tem alguém que crê. Só quem crê, abre a boca para adorar. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Às vezes, pastor Robson, alguém olha e diz: como é que chegou aonde chegou? Já era para ter caído, só não caiu porque quem sustenta é Deus. Só não parou porque quem sustenta é Deus. Você só chegou aqui porque Deus te sustentou. Você só está aqui porque Deus te sustentou. Você só está nesta noite porque a graça te guardou, te preservou. Quem crê? Quem crê? Oh, meu Deus, eu estou sentindo a glória dele aqui. O adversário, que não pode ser subestimado, porque o fato dele não estar aparecendo não significa que ele não tem poder. Quando o muro cai, é aí que ele se levanta. Os povos percebem que Israel estava distante da comunhão, da intimidade, das experiências espirituais. E mesmo com a herança histórica do testemunho de vitória sobre povos, o testemunho do passado não garante a preservação do presente. Eu vou repetir isso aqui porque a gente precisa entender essa verdade. Os certificados de vitória de ontem não são a garantia das vitórias hoje. Os testemunhos de triunfo do passado não podem garantir a permanência no presente. O adversário não tem medo de histórico de vitórias. O adversário não tem medo de quem venceu os gigantes. Ele percebe que o povo estava distante do propósito, ele se levanta sem respeitar as vitórias passadas. Quem respeita vitórias passadas somos nós. Às vezes nós vemos gigantes que caíram, a gente tem que tratar, tem que resolver, tem que acolher, e às vezes a sensação é que nós deveríamos ser punitivos, porque devemos ser justos, mas nós pensamos: é alguém que venceu muitas batalhas, vamos respeitar, vamos com calma, vamos cuidar. Mas o nosso adversário não. Quanto mais batalhas vencermos no passado, maior será a fúria dele no presente. Maior será o desejo de aniquilar, destruir. E se tem algo que a gente não pode se esquecer, é que se não fosse a misericórdia de Deus, eu já estaríamos consumidos. Se o diabo pudesse, ele teria nos destruído.
mas o que nos guarda é o Senhor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu cuidado. Israel, distante de Deus, está vulnerável, e várias são as vezes que pequenos povos se levantam com tanta força e escravizam gigantes que venceram. Aqui no capítulo 6, para a gente encerrar e orar em respeito aos irmãos que estão com sono, é mais uma das ambiências, dos cenários, dos retratos de repetição de quase todos os capítulos. Porque Israel abandonou, os midianitas se levantam, e o que está acontecendo aqui é que talvez este seja um dos ambientes mais complexos, porque a estratégia dos midianitas era cruel. Os midianitas viviam como nômades, beduínos, e usavam uma ferramenta atípica que os judeus não usavam com tanta intensidade. Eles guerreavam em cima de quadrúpedes, camelos, que davam a eles a velocidade de entrar, atacar e se evadir. Com isso, eles perceberam que eles não precisavam matar os hebreus, eles poderiam simplesmente deixá-los viver, trabalhar, se desenvolver, plantar, mas quando chegasse a hora de colher, era a hora que eles entravam e devastavam toda a colheita. Eu não sei se existe uma sensação pior do que essa, a de plantar e não desfrutar da semeadura que você fez, a de trabalhar e não gozar o fruto do seu trabalho, a dor de fazer e não ver as coisas acontecendo. E o pior é ver o adversário roubando aquilo que alguém atrás plantou, mas não estamos tendo o direito de desfrutar. Eu preciso aplicar, porque eu sei o que Deus vai fazer aqui nessa noite. Nós não estamos apenas diante de uma história, nós estamos diante de um retrato profético. Nós estamos falando sobre reino, e aqui talvez seja a maior projeção profética sobre a realidade do tempo em que nós estamos vivendo. Por quê, pastor? Porque vivemos em um tempo muito semelhante ao tempo de Juízes, capítulo de número 6. Vivemos uma ambiência onde as vitórias que nós conquistamos no passado não estão garantindo a nossa permanência no presente. Há uma batalha tão intensa sendo travada. O que temos visto de igrejas neste Brasil, que foram palcos triunfais da manifestação da glória de Deus, que se tornaram verdadeiros templos vazios. Uma batalha para trazer pessoas para a igreja, uma batalha para trazer pessoas no envolvimento com a fé, uma dificuldade, uma crise gigantesca, um ambiente assustador em muitos lugares. E o pior disso é que vivemos em uma geração onde há muito esforço, muito empreendimento, muito desgaste, mas parece que os resultados não vêm na mesma velocidade. A gente pode conversar com alguns dos nossos pastores que estão há mais tempo que nós na fé e perguntarmos sobre o tempo em que eles serviam em suas mocidades. Eles vão dizer que com poucos recursos, sem ter o que a gente tem, sem ter a capacidade que a gente tem, sem ter a estrutura que a gente tem, as poucas coisas que eram feitas geravam resultados extraordinários. Há uma geração que está cansada. Eu converso com jovens, eu lidero jovens, e é muito comum ouvir jovens dizendo: pastor, a gente está cansado, desgastado, exausto, a gente faz, mas parece que os resultados não vêm na mesma velocidade. A gente trabalha, a gente se entrega, a gente se dedica, mas parece que alguém vem e sequestra os nossos resultados. Um ambiente de crise, onde há pelo menos dois comportamentos visíveis
visíveis na realidade deste ambiente, que são semelhantes aos comportamentos que aparecem em Juízes capítulo 6. Por quê? Quando o adversário está roubando os frutos do povo de Deus, existem dois grupos de pessoas. O primeiro é aqueles que correm da batalha, aqueles que olham os frutos sendo roubados e dizem: Deus falou que isso ia acontecer mesmo. Quando toca esse som é que eu tenho mais 10 minutos. Quem aguenta mais 10 minutos? É gente que vai olhar e vai dizer assim: quem me dá mais 10 minutos, levanta a mão. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pastor Simão disse assim: fica à vontade com o horário. Falar isso para pregador jovem, pentecostal, não é, pastor? Já vou encerrar. Quando, o que eu estava falando mesmo? Só para saber se vocês estão conectados. Existem pessoas que vão fugir. Por quê? Vai ter gente que vai justificar, vai dizer assim: Deus falou que isso ia acontecer. Para que fazer se não dá resultado? Para que trabalhar se não acontece? Para que se desgastar se no final a maioria não quer? Gente que tem essa atitude aprendeu a construir refúgios no lugar da promessa, para que ao invés de produzir, se esconda na justificativa de que aquilo que ele poderia fazer não ia mudar a realidade de nada. Vamos ser sinceros: quantos frutos daquilo que vivemos enquanto igreja nessa nação já começaram a ser roubados dentre nós? Pergunte para os seus pais sobre os cultos que eles viviam, noites que eles sabiam como o culto ia começar, mas não tinham ideia como o culto ia terminar, porque Deus descia na igreja de forma assustadora. Noites em que eles estavam cantando, mais 10, há noites em que eles estavam cantando os célebres hinos da harpa, e de repente alguém passava na porta da igreja e dizia assim: eu estava indo tirar a minha própria vida, mas enquanto vocês cantavam, uma voz falou para mim: entra naquela casa porque eu tenho um projeto na tua história. O que dizer de noites em que crianças iam para casa nos braços dos pais falando em línguas estranhas? Quando Deus levantava alguém aqui em línguas, a igreja se calava. Deus levantava alguém ali com interpretação de línguas. O que dizer dos nossos cultos de ceia, onde entrávamos para celebrar, e ai se assistisse alguém que entrou para ceiar com um problema com outro irmão? O que acontecia? Porque somos humanos e normais, bastava entrar num culto de ceia que Deus levantava um profeta e dizia: antes de tocar no pão e antes de tocar no cálice, conserta-te. E você pensa que o irmão ia para casa bravo, emburrado, reclamando? Ia nada. Levantava de um lado, atravessava para o outro, abraçava o irmão, pedia perdão, e Deus dizia: agora que as pedras estão no lugar, eu irei derramar a minha glória. Os céus se abriam sobre nós. Era normal ver gente entrar na igreja amarrada por ações demoníacas, e não precisava ser o culto da libertação, a noite do desencapetamento total, não. Quando entrava era demônio suicida. Por quê, pastor? Sabia que ali seria o seu fim. Os irmãos estavam orando e de repente já manifestava. Porque quando há manifestação de demônios, é Jesus quem diz: é porque o reino chegou. Se os demônios estão indo embora, é porque é chegado o reino dos céus. A pergunta que nós fazemos é: o porquê não vemos mais isso acontecendo? Porque pessoas entram nos nossos cultos e continuam possessas por demônios. O porquê não vemos mais crianças falarem em línguas? O porquê irmãos passam anos ceando na mesma igreja, brigados com famílias, com amigos, com parentes? O porquê a gente tolera certos tipos de pecado? Porque pensamos: não, Deus é misericordioso e isso é normal. Por que isso está acontecendo, pastor? Respondo: é porque os midianitas, Satanás, estão roubando os nossos frutos. Porém, nesta noite, eu estou pregando para uma geração de guerreiros que não vai permitir os frutos serem tirados do reino. Eu vim pregar para
gente que ainda acredita em sobrenatural, língua estranha, profecia, dom de Deus. Se isso é verdade, aonde estão aqueles que creem? Levante as suas mãos aos céus. Só quem crê, só quem crê, só quem ainda tem saudade. Por um minuto, clame a presença do Espírito Santo agora. Eu vou deixar você clamar. Clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele, clame a Ele. Depois eu vou continuar. Depois de ministrar com o pastor Simão, naquela noite, em uma das nossas cidades do estado do Paraná, eu terminei de ministrar. Jesus batizou dezenas de pessoas aquela noite, vidas se entregaram a Cristo, e eu fui ao final do templo para atender aos irmãos, apresentá-los os nossos livros, que Deus nos deu a alegria de escrever, quando de repente, uma moça manifestou as ações malignas, os espíritos malignos que estavam sobre ela. Eu estava próximo e nós tivemos que orar. Oramos por 10 minutos e Deus libertou aquela moça para a glória de Deus. Isso, algo que normalmente Deus tem feito em alguns lugares, porém naquela noite algo marcou meu coração. Porque diante de tanta glória, aquela moça começou a tremer. O culto acabou e um obreiro da igreja olhou para ela e disse: a gente vai levar você no médico porque você não está muito bem. Pegou ela pela mão junto com a esposa, o obreiro, a esposa e aquela moça estavam saindo da igreja, quando na porta da igreja, um senhor que está há 15 dias naquela cidade, olhou para a moça, olhou para o obreiro e perguntou: o que é que está acontecendo? O obreiro disse: a gente vai levar ela no médico, ela não está muito bem. O senhor olhou para ele e disse: eu sou médico, e essa moça está bem de saúde. O problema dela não é saúde, o problema dela é espiritual. O obreiro se assustou. O médico da porta da igreja, que está há 15 dias da cidade, disse: levem ela para a igreja, orem por ela, vocês vão ver. Eles trouxeram ela para a igreja, e foi quando trouxeram ela de volta para a igreja que manifestou o espírito maligno. Quando isso aconteceu, o Espírito de Deus ministrou ao meu espírito que alguma coisa não estava certa, porque quem deveria diagnosticar problemas espirituais são espirituais. Só que como nós não estamos entendendo mais muito sobre esta realidade, Deus tem usado médicos para resolver problemas espirituais. Não que Ele não possa fazer isso, Ele faz e vai fazer, porque existem médicos que são servos de Deus, tementes a Deus. Não que era essa a realidade, porém Deus me disse: está chegando a hora em que estes sinais voltarão a acontecer, em que milagres voltarão a fluir entre nós, porque ainda existem pessoas que acreditam que Deus ainda está realizando milagres. Segundo grupo. O primeiro grupo é aquele que vai fugir, construir caverna. É gente que vai olhar para você vindo para o ensaio e vai dizer: para que ensaiar? Todo ano é a mesma coisa. Gente que vai olhar para você e dizer: para que orar? Não adianta nada, o povo não quer nada com nada. Gente que vai orar e vai dizer assim: para que jejuar? A igreja já não é mais a mesma. Fazer o quê? Vou me esconder. É Bíblia. Deus falou que nos últimos dias as coisas iam piorar. Deus falou que no final de tudo o amor de muitos iria se esfriar. Sim, é bíblico, Deus falou, mas o fato de Jesus ter anunciado que seriam tempos difíceis não fez com que Ele dissesse: se escondam dos tempos difíceis. Jesus disse: os tempos seriam difíceis, mas Ele também anunciou que derramaria do seu Espírito sobre todos aqueles que quisessem receber a sua glória, porque tempos difíceis formam pessoas fortes. Eu vou repetir isso daqui: tempos difíceis
formam pessoas valentes. Se tem alguém dizendo que este ambiente em que a nossa geração está vivendo é um ambiente complexo, difícil, de crise, eu posso até concordar, mas esta crise está formando uma geração de moços e moças que viverá os maiores milagres da história da igreja. Eu preciso saber se tem alguém que crê. Como, pastor? Respondo. Porque é um segundo grupo de pessoas que também tem medo, que também vivem a crise, mas que decidiram fazer o que tem que ser feito. Está tudo corrompido do lado de fora. É o sistema governando, é o sistema regendo, é a mentalidade política, estratégica, humana conduzindo, é as influências, é os negócios, é o interesse pessoal. Mas mesmo com tudo isso, há um grupo de pessoas que diz: não vou parar de malhar. O trigo precisa ser servido para a minha casa, porque se eu deixar de produzir, a minha casa vai padecer. Se eu deixar de produzir, quem depende de mim vai parar. Aí alguém olha e diz: mas vai produzir no ambiente que tem que produzir? Nem que seja necessário mudar o ambiente, mas parar eu não paro, desistir eu não desisto. É Gideão dizendo: está tudo em crise, mas eu ainda continuo com um propósito de pé. Eu não vou abrir mão da guarda, eu não vou desistir do trabalho, eu não vou recuar. E se tem algo que Deus está aquecendo no coração de alguém aqui esta noite, é a certeza de que você decidiu fazer a coisa certa. Porque mesmo diante da crise de alguém dizendo: está tudo, a bancarrota degringolando, você está dizendo: mas eu não abro mão da santidade, eu não desisto do temor, eu não desisto da oração, eu não desisto da fidelidade. Meu compromisso não é com outros, meu compromisso é com Deus. Aí Deus aparece para quem? Para quem está correndo ou para quem está trabalhando? Espanta não se Deus começar a aparecer durante esses 4 dias de festa aqui nesta casa. Para algumas pessoas, não se espante se Deus começar a surpreender, porque Gideão está com medo, malhando trigo no lagar, mas Deus resolve descer. Eu vou repetir isso aqui porque meu corpo tremeu nesse altar. Deus resolve descer. Quando ele desce, revela-se para Gideão e diz: agora a história vai mudar, porque eu sou contigo, sou com o meu povo. Você está lutando para preservar o reino, e por isso você não está sozinho, estou com você. O adversário não vai roubar os frutos que vocês estão produzindo, eu estou com você. Sabe qual que é a primeira coisa que Gideão faz? Se o Senhor está com a gente, o que foi feito de tudo aquilo que os nossos pais contaram? Se o Senhor está com a nossa geração mesmo, o que foi feito do paralítico que voltava a andar, do cego que via, do surdo que ouvia, do mudo que falava, do morto que ressuscitava? Eu sou pastor em uma igreja, o pastor Mesias conhece, que há 30 anos atrás, uma criança entrou nos braços da mãe morta. Era uma manhã de consagração, jogaram a criança no púlpito. A criança já estava morta há algumas horas, e eles passaram mais 2 horas com aquela criança morta no púlpito da igreja. Fazendo o que, pastor? Orando. Até que o dirigente da congregação olhou para ela e soprou e disse: eu ministro o espírito de vida sobre você. A criança respirou e voltou a viver. Eu cresci numa igreja muito simples, o pastor Wilson conhece, de madeira. Mas há mais de 40 anos atrás, o vizinho da igreja, que não é crente, eu não sei o porquê,
porque chegou na porta da igreja em um congresso do círculo de oração e disse assim: eu quero falar com o pastor. Sai o pastor Alvino Borba para atender o vizinho, e o vizinho estava revoltado, dizendo: eu quero saber com ordem de quem vocês estão transmitindo o culto de vocês na minha televisão. O pastor olhou para ele e disse: senhor, me perdoe, eu não sei o que o senhor está dizendo. Se o senhor quiser entrar para conhecer a nossa igreja, a gente não tem filmador, a gente não tem câmera. Se o culto está passando na tua casa, é porque Deus está querendo falar contigo. Eu cresci em uma igreja onde o sobrenatural de Deus se movia de forma tão natural entre nós, que era normal Deus revelar a sua glória. Aqui está Gideão dizendo que foi feito disso, Senhor, e Deus olha para Gideão e diz: fica tranquilo, aquilo que eu fazia com os teus pais, agora vou fazer através de você. Levanta-te, porque será através da tua vida. Segure as tuas mãos levantadas, só quem crê, só quem crê, só quem crê. O espírito de profecia prega nos meus lábios nesta noite. Chegou a hora em que Deus vai começar a visitar moças, adolescentes, moços, jovens, homens e mulheres. E aquilo que você ouviu tua mãe contando para você sobre as experiências do círculo de oração, Deus vai começar a usar os teus lábios, Deus vai começar a usar as tuas mãos. Se preparem, chegou a hora de começarem a cantar e demônios baterem em retirada. Chegou a hora em que Deus irá derramar a sua glória entre nós. Inferno não vai roubar os nossos frutos. Se tem alguém que crê, por um minuto, não deixe em silêncio agora. Só os espirituais, só quem é da guerra, só quem é da marcha, quem é batizado com o Espírito Santo, comece a orar em línguas. Eu estou ouvindo Deus ministrando ao meu espírito, dizendo: a glória será liberada sobre esta casa. Clame agora, clame agora, clame agora, clame agora. Eu vou deixar você clamar. Começou a encher ali. Renan, Saui, Iriapaio, Kemandurique, Uriapanso Essé. Pastor Wilson, Deus começa a abrir os olhos de jovens aqui. Vai ter jovem que vai começar a ter visão espiritual. Não se espante, não. O que mais é dom e que mandaraia. Pastor Júnior, o espírito de engano não mais vai dominar muitas das nossas igrejas, porque Deus está dando dom de discernimento de espíritos entre nós. Está chegando um avivamento sobre a igreja. A glória dele começa a se apoderar de moços e moças. Quem crê, quem crê, quem crê, abre a boca para adorar, para adorar, para adorar. Desse moço, segura a mão dessa moça, assim como estou fazendo com o pastor William Bidiel. Segure a mão dele, segure a mão dela. Diga para ele: ainda bem que você não parou, ainda bem que você não desistiu. O cansaço foi imenso, às vezes até a desesperança tentou dominar a tua mente, porque a sensação de que tudo está perdido, que tudo está corrompido, que ninguém mais está interessado em cumprir o propósito, faziam com que as tuas forças esvanecessem. Porém, o fato de você ter permanecido está ativando um novo tempo sobre a tua vida. Está chegando a hora do Senhor revelar aqueles que não se abatem
continuaram orando, jejuando, buscando. Está chegando a hora. Levante a mão dele bem alto, bem alto, bem alto, porque Deus começa hoje uma nova estação, um novo ciclo. A glória dele será revelada. Comece a clamar agora, 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 agora. Olha Jesus enchendo ali. Enche Jesus, enche Jesus. Aqui nos moços, derrama a tua glória agora. Quem crê, quem crê, quem crê, comece a orar em línguas. Jesus, abre os céus sobre nós. Barulho de línguas estranhas. Estou vendo lágrimas sendo derramadas. Você não está chorando porque você quer conquistar a independência financeira. Você está chorando porque você quer ser cheio do poder de Deus. Deus começa a ativar ministérios proféticos nesta casa. E que não, todo espírito de medo, toda dúvida começa a desaparecer agora. Deus está liberando ousadia, ousadia, ousadia para marchar, ousadia para adorar, ousadia para mergulhar na presença dele. Nossos pais viveram milagres extraordinários. O que nós viveremos será muito maior. Por que, pastor? Porque Deus não é um Deus de retrocesso, é de glória em glória, é de glória em glória. Se preparem para verem Guaratuba sendo varrida pelo poder de Deus. Não cesse que o Ixo era manto a sé. Está chegando a temporada de verão e o Espírito de Deus acabou de me dizer que para esta temporada não vai ter evasão de jovens que vão cair pelos pecados, pelas tentações, pelas fraquezas. Deus está dando revestimento agora. Enche o Iquerres e Gabaio Dorabacalacé. Deus está revestindo os jovens. O que irá acontecer será uma onda tão grande de salva. Olha lá, olha lá, olha lá. Jesus está enchendo alguém agora. Enche, Pai, enche, Pai, enche, Pai, enche, enche. Aonde tiver alguém que acredita, abre a boca. Deus começa a renovar alguém aqui agora. Abre a boca, filho. Abre a boca, filho. Receba a glória dele sobre a tua vida agora. Agora. Ele enchendo ali, olha ele enchendo lá. Escute isso, nós não
vamos mais perder. Eu preciso do retorno aqui, por favor. Nós não vamos mais perder os nossos guerreiros. Chega do inimigo zombar porque os nossos referenciais caíram. Chega do inimigo celebrar a queda daqueles que nos inspiraram. Deus começa a derramar dons espirituais sobre nós. As estratégias do diabo serão desfeitas na autoridade do nome de Jesus. O inimigo vai preparar o laço do lado de fora, só que Deus vai usar a boca do profeta do lado de dentro para dizer: vigia, vigia, ai, o res. Eu estou sentindo meu corpo tremendo aqui dentro. Deus está ativando os guerreiros para esta nova estação. Se você acredita que isso é com você, comece a receber de Deus uma porção renovada, 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 renovada da glória, renovada. Cantor William Bidiel, vem comigo para essa guerra. Vamos comigo cantar, porque Jesus vai começar a encher moços e moças aqui agora com uma porção extraordinária dos céus. Levante as duas mãos aos céus e clame por 1 minuto. Clame, enche Espírito, enche Espírito, enche Espírito, enche Espírito. Eu vou deixar você clamar. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abri o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Preciso orar nesta noite. A orientação do pastor Simão Bilek Júnior, eu quero orar por você. Eu quero fazer 2 orações. A primeira é por aqueles que querem ser batizados com o Espírito Santo, porque querem estar prontos para esta guerra, revestidos pelo poder do alto. Só os que querem ser batizados com o Espírito Santo, eu quero que você fique de pé onde você estiver. Só que isso é rápido. Para cada moça que está de pé querendo receber o batismo, eu quero uma moça batizada com o Espírito Santo para abraçar ela e trazer ela aqui à frente. Para cada moço que está de pé querendo receber o batismo, eu quero um moço batizado com o Espírito Santo para abraçar ele e trazer ele aqui à frente, correndo. Você só sai do teu lugar a hora que alguém te abraçar. Venham mais próximos do altar, mais próximos.
moça. Escute isso, moço. Você não é normal. Deus te escolheu e depositou tesouros extraordinários em você. Hoje Deus vai liberar uma onda tão grande de poder sobre a tua vida, que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero que os que querem ser batizados com o Espírito Santo orem, não parem de orar. Eu já volto a falar com vocês. Eu já volto a falar com vocês. Orem, clamem. Mas enquanto vocês estão orando, a segunda oração que eu vou fazer antes de devolver o microfone é por você que entendeu que você também é um guerreiro, que Deus também te escolheu, mas que por circunstâncias difíceis nessa batalha você paralisou, desistiu, desanimou, entregou os pontos. Você desistiu, mas Deus não desistiu de você. Você parou, mas Deus não parou de cuidar da tua vida até hoje. Você nasceu para o reino. Você é do altar. E Satanás não vai celebrar a tua queda e o teu fracasso. Hoje Deus te trouxe aqui para te abraçar e dizer: chegou a hora de viver uma nova história. Eu quero saber aonde está você, que hoje quer entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com Ele. Onde você estiver, só você que entende que quem está te chamando é Deus. Eu quero que você dê um sinal com a tua mão. A primeira pessoa está lá atrás. Eu quero um irmão para abraçar ele. Um irmão já está vindo aqui para o altar. Isso. Está a segunda pessoa para Jesus. Não é hora de desistir. Não é hora de duvidar, moça. Foi Deus quem te trouxe aqui. Foi Deus quem te escolheu. E hoje Ele muda a tua história. Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Aonde você estiver, eu quero que você se manifeste. Se quiser ficar de pé, vir aqui ao altar. Deus está te chamando e eu vou te esperar por 30 segundos. Chega de correr. Chega de fugir. Vem. Aonde está a segunda pessoa? Estou te esperando. Vem correndo, filha. Vem correndo, filho. O céu está te chamando. Vem. Vem. Se você estiver do lado de alguém que você sabe que Deus está chamando, diga para ele, diga para ela: esta é a hora. Esta é a noite. Traga ele, traga ela. Eu ainda estou te esperando. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória. Derrama a tua glória. Há mais algumas pessoas que Deus está chamando. Eu vou insistir com você por 10 segundos apenas. E eu irei orar. Você sabe que Deus te trouxe aqui para te dizer que não abre mão de você e que não adianta você correr. Enquanto os espirituais estão orando comigo, cadeias vão cair por terra agora. Deus está te chamando. Vem, vem, vem. 10 segundos eu te espero. Sai do teu lugar e vem, correndo. Aonde estava? Vem, vem, filho. A segunda está vindo. A terceira.
terceira está vindo. Vem correndo. Eu quero alguém para abraçar ele. Alguém para abraçar. Isso. Meu Deus. Pode vir, filho. A terceira pessoa está. A quarta está chegando ali. Vem. Não pare de orar. Não pare de orar. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória. Derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória. Derrama a tua glória. Até a quinta pessoa. Enche-me, Deus. Enche-me. Chega de fugir, moço. Chega de fugir, moça. Deus marcou o encontro contigo. Ele me cala, mandar a barraça. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua voz, te abençoar. 5 segundos. Eu estou esperando a quinta pessoa. Uma nova história Deus tem Está aqui. pra mim. Não resista ao convite dos céus. 4 segundos eu estou te esperando. Deus está te chamando, moço. Deus está. Ai, comete, saia. Nem vivo era para você estar. A graça te escondeu. 3 segundos eu te espero. Vem, vem, vem. 2 segundos. Se eu fosse você, eu já estaria aqui. A quinta pessoa já está chegando ali. A quinta pessoa já está chegando ali. Só fica em silêncio quem não se alegra. Quem não se alegra. Eita, oh, agora. Olha a raça. Eita, agora a barraça. Ele me cala a mandura barraça. Eu quero que a igreja se coloque de pé. Se coloque de pé. Te abençoarei. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Os que querem ser batizados com o Espírito Santo, escutem isso que eu vou dizer agora. O maior desejo de Deus é que vocês saiam daqui, moços e moças, falando em outras línguas hoje. Até porque se fosse para depender de Deus, tem gente aqui que era para estar falando em línguas há muito tempo. Lembra quando Jesus te encheu, as línguas veio na tua mente e você achou que era coisa da tua cabeça, da tua carne? Pois bem, era Deus quem estava te enchendo. Nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: eu quero derramar sobre a tua vida o meu Espírito, até transbordar. Eu preciso que você entenda. Eu preciso que você entenda que o maior interessado em ver você sair daqui falando em línguas é Jesus. E se Jesus quer te encher e você está aqui para querer ser cheio, quem é que vai impedir? Pastor, mas eu não mereço falar em línguas. Quem disse que batismo com o Espírito Santo é para quem merece? Ninguém aqui merece, isso é graça. Você não merece, mas Deus vai te dar. Vai te dar. Tem gente que está prestes a falar em línguas. Tem gente chorando ali já. Já tem gente sendo batizado com o Espírito Santo ali no meio. Eu
preciso dizer 3 segredos e eu vou orar. 3, oh meu Deus, já está enchendo. Você precisa entender. Batizou? Pastor, o senhor nem orou e Jesus está batizando. É que quem batiza é Jesus. Jesus, Jesus. Escute isso. O Espírito Santo não fala em línguas. Quem fala em línguas é você. O Espírito Santo enche o teu espírito. Tua alma transborda de alegria. As línguas vêm na tua mente. Você abre a boca e fala em mistério com Deus. Pastor, estas línguas não é coisa da minha carne. Fala para mim. Se você fica com vontade de falar em línguas assistindo Netflix, dorama, internet, não. Por quê? Porque a tua carne não gosta do Espírito. Pastor, então estas línguas não é coisa da carne? É claro que não. Porque basta chegar diante do altar, há uma vontade de falar em mistério, e tem gente que pensa que é coisa da carne. A carne a esta altura do culto está mais morta do que Lázaro, e hoje ela não vai ressuscitar. Estas línguas é o Espírito Santo que está te enchendo, te enchendo, te enchendo. Tem gente que não falou em línguas ainda, porque está com medo de imitar o irmão. Irmã, para de graça. O reino aqui é único. Você não está imitando ninguém. É o professor chamado Espírito Santo quem está te dando o idioma do céu hoje. Aonde estão os irmãos que vão orar? Só quem vai orar por alguém, levante a mão agora, bem alto. Só quem vai orar, isso. Segure a mão bem alto, só quem vai orar, só quem vai orar. Só quem vai orar. Os jovens, moços e moças que são batizados e querem receber de Deus ferramentas novas. Se vocês quiserem sair do seu lugar e vir ao redor desses jovens com as mãos estendidas, à medida que vocês estiverem orando por eles, Jesus vai começar a dar dons espirituais aqui. Isso aqui é para quem crê. Para quem crê, para quem crê, pode vir, pode vir. Jesus vai derramar a glória aqui, William. Jesus vai derramar a glória aqui. Os que estão orando por alguém, levante a mão bem alto, segure a mão levantada. Sobre as tuas mãos agora, filho, Deus está colocando brasas de fogo. Quando eu disser que chegou a hora, quando eu disser agora, William vai entrar cantando: derrama a tua glória. Quando eu disser agora, você vai pôr a mão na cabeça desse moço, dessa moça, e vai dizer: receba o batismo com o Espírito Santo. E vai ouvir a hora que Jesus batizar ele. Se quiser abraçar, abraça. Se quiser chorar, chora. Mas você vai ministrar. A hora que Jesus batizar, você vai levantar a mão e vai dizer: pastor, Jesus batizou. Estão preparados? Terceiro segredo para quem quer ser batizado com o Espírito Santo é que ninguém é batizado com o Espírito Santo de boca fechada. Assim diz a palavra e não pastor André. Abre bem a tua boca, porque eu te encherei. Se chegou aqui para receber o batismo, eu te convido a fechar o olho agora e começar a dizer: glória, 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 glória. Jesus te enche agora. Enche, Jesus. Já começou, já começou. Batizou ali, batizou aqui. Ora em línguas agora, ora em línguas agora, ora em línguas agora. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me. Batizou, batizou. Fala em línguas, filho. Fala em línguas, filha. Comece a orar em línguas agora. Seja batizado. Ore em línguas agora.
Ele te batiza. Está bem. Ele enche. Até transbordar, derrama tua glória, derrama tua glória. Receba, filha, receba, seja batizada com o Espírito Santo, ore em línguas, receba a glória dele sobre a tua vida, seja batizado agora, 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 abre a boca e fale em mistério com ele.